E aí eu ouvi uma pergunta, né? É muito estranho isso, porque não é a sua voz, é uma outra voz, sabe? Mas enfim, perguntando: você quer ver? Ver o quê, né? Eu perguntei. Ele: ver tudo. Aí eu falei assim: não, não quero ver nada. Não quero ver nada, não quero ter contato nenhum, eu não gosto disso, não busco nada disso, não quero ver nada, eu não aceito isso, sabe? Ou seja, desde muito cedo eu tenho sido avisado disso, mas uma coisa que estava tão distante, sabe? E eu chorando dentro de sala de aula, simplesmente falei que tinha um pombo que estava falando comigo. Lógico que a sala inteira de aula riu, né? Foi realmente algo assustador, assim, foi terrível. Fiquei muito assustado, muito nervoso com aquilo. E para mim tinha relação com o que eu tinha visto na noite anterior. Tava morrendo muita gente. Então, puta merda, eu preciso tirar minha família de lá. E por quê? Porque no litoral a coisa foi muito feia. Então a coisa, e lá não tinha hospital assim decente para atender uma demanda muito grande. Tudo isso na minha cabeça, assim, ó, preciso tirar realmente minha família de lá. Este garoto que você acaba de ouvir guardava um segredo. Ele se viu desde cedo mergulhado em um mistério que jamais poderia ter imaginado. E à medida que sua jornada se desenrola, ele é confrontado com um destino que mudou a vida de muitas pessoas. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 137 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. Nessa semana temos um grande episódio à frente. Porém, antes de iniciar o episódio, eu gostaria de te lembrar que o nosso podcast é um projeto colaborativo. Por isso, eu te convido a se tornar um comissário de bordo através do primeiro link aqui na descrição deste episódio. Se tornando um comissário de bordo, você tem acesso a um episódio exclusivo todo mês de Relatos Flutuantes. Além disso, você também tem acesso a todos os episódios que já foram publicados e estão exclusivos em nossa plataforma do Apoia-se. E lá você também encontra o convite para o nosso grupo secreto no Telegram. É o lugar onde todos os comissários estão trocando uma ideia sobre ufologia e principalmente debatendo os relatos toda semana. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa sobre o relato com a gente, comigo, com os outros participantes, participe do nosso grupo secreto e vem trocar uma ideia com a gente. E mais uma coisa, nós também temos uma loja de camisetas, a Loja Flutuante. Nessa loja, nós temos um vasto catálogo de camisas de ufologia, terror, ficção científica e muito mais. E para abduzir a sua camiseta, acesse lojaflutuante.com.br. E vale lembrar, claro, que se você for um apoiador, tem desconto exclusivo. Tem um cupom lá no nosso Apoia-se. Assim que você se torna um colaborador, imediatamente você tem à sua disposição cupons de desconto na Loja Flutuante. Então, para se tornar um apoiador, você clica no primeiro link aqui na descrição desse episódio. E agora sim, vamos embora para o episódio porque ele está muito bacana. Então ajeite seu fone de ouvido e voa lá, flutuante. Olá, meu nome é Lucas, tenho 28 anos,
Eu moro na cidade de São João del Rei, Minas Gerais. Nasci e cresci na cidade de São Paulo, capital. E uma parte da minha adolescência e início da vida adulta passei no litoral norte de São Paulo. Atualmente sou historiador formado, né? Sou tanto pesquisador na área de história, sobretudo história da arte, mas também professor de história, né? Bem, toda a minha formação, tanto pessoal, como acadêmica e até religiosa, sempre passou muito longe dessas questões relacionadas à ufologia, tá? No entanto, com os últimos acontecimentos, né, isso eu vou contar mais para o final do meu relato, os últimos acontecimentos fizeram com que eu me sentisse um pouco mais seguro de contar a minha história, finalmente, que eu não dava assim tanta importância, mas é engraçado como tudo parece ser um círculo que enfim se fecha, né, um círculo de significado, né, de uma coisa que leva a outra. E o Relatos Flutuantes possibilitou isso, né? Aliás, muitos parabéns pelo programa. O podcast tem sido fantástico, tá? Enfim, a minha história ela começa quando eu era criança e me encontrava no ensino fundamental, né? Nessa época eu estava morando em São Paulo, capital, na Vila Joaniza, que é um bairro pertencente à cidade Ademar, né, do ABCD paulista, né, próximo aí de Diadema. E eu estudava numa escola, né, Escola Estadual México. E para essa escola, onde eu fui matriculado, né, pela minha mãe, tinha muitas atividades relacionadas, né, à cultura, a canto coral. Então, isso me envolveu muito, sabe? E nessa época, morando na Vila Joaniza, eu tive a primeira experiência assustadora, né? Que eu me lembro e que foi o pontapé de tudo que aconteceu comigo depois ao longo, né, até o presente momento. Eu estava no quarto, né, e eu dividia quarto com a minha irmã, e nós dormíamos num beliche, né? Eu sempre gostei de dormir na parte de cima. Nesse beliche, eu tinha a minha cama, e embutido na cabeceira da minha cama tinha um baú, onde eu guardava meus livros, meus gibis, meus álbuns de figurinha, né? E a minha cama ficava bem do lado, né? Ficava fronteiriça a uma janela de vidro grande, que era coberta por uma cortina, e eu gostava muito de dormir vendo o céu. Quando eu estou quase adormecendo, eu fiz uma frestinha na cortina e fui olhar para o céu. Quando eu percebi, e o céu é um céu poluído, né? Um céu sem nuvens, né? Mas que possui uma cor meio alaranjada, meio esfumaçada, mas enfim. Quando eu olhei para cima, para o céu, tinha uma estrela. Só que uma estrela bem diferente das demais, sabe? Era uma estrela que tinha um núcleo meio alaranjado e ao redor dela havia um halo azulado, sabe? Como se fosse uma aura assim ao redor. E eu fiquei olhando firmemente, né, para aquela estrela, achei ela curiosa, quando aquela estrela começou a piscar. E, bem, achei aquilo esquisito, né, não entendia muito bem, né. Para mim hoje, né, parece que alguma nuvem passou na frente, tal, mas ela ficou meio pálida. No entanto, ela começou a parecer que ela vibrava, sabe, muito forte assim. Foi uma coisa meio esquisita, até que ela começou a fazer movimentos muito rápidos, sabe? Mas dentro do meu campo de visão. E
Assim que ela finalizou, ela fazia um zigue-zague. E, curiosamente, eu conseguia acompanhar, né, com a minha visão, até que essa luz, ela se abaixa um pouco mais. E aí eu comecei a ver certos contornos dessa estrela. Eu percebi, gente, isso não é uma estrela. Mas eu não conseguia ter nem abstração na época. Eu não sei a idade que eu tinha em torno de que 9 anos, 10 anos, não sei, né? Então, aquilo ficou muito, assim, eu não sabia do que se tratava isso. Bem, aquilo passou, deu uma rasante por cima de casa, e aí eu senti muito medo nesse momento. Muito medo, muito medo. Coloquei o cobertor para cima da minha cabeça e eu adormeci. Bem, no dia seguinte, então, aquilo ficou muito na minha cabeça, mas eu não contei para ninguém. Fui para a escola normalmente e tal, até que eu estava numa aula, era aula de matemática, lembro-me perfeitamente. Eu estava concentrado quando eu olho para o lado, né? Ao lado da sala de aula tinha muitas janelas, quando pousou um pombo normal, urbano, né? E ele me olhava fixamente, esse pombo. Bem, só um adendo, né? Eu sou uma pessoa extremamente cética em relação a isso, né? Extremamente cética. A minha própria formação acadêmica me proporciona que eu seja extremamente cético em relação a essas coisas. Só que não era um comportamento, digamos assim, normal para um pombo. Ele me olhava fixamente, ele não se mexia, e aquilo me deixou um pouco nervoso. E automaticamente eu me lembrei do que havia acontecido na noite anterior, né? Desse avistamento daquela estrela. Ele estava virado para mim olhando, eu estava longe, eu estava próximo da porta, ele na janela, ou seja, no canto oposto da sala. Bem, esse pombo, ele simplesmente virou para mim e ele falou comigo. Mas assim, hoje eu entendo que isso foi dentro da minha cabeça, algo meio que telepaticamente. Então, contando, parece ridículo, né? É ridículo, né, de certa forma. Mas isso tudo vai fazer sentido no final do meu relato. Enfim, ele simplesmente virou para mim e dentro da minha cabeça ele disse: você precisa tirar as suas pessoas, os seus parentes, seus familiares, né, do litoral. Era uma linguagem um pouco meio arcaica, sabe? Um português meio truncado, sabe? Você precisa tirar suas pessoas do litoral. Eu não entendia porcaria nenhuma do que ele queria dizer com isso, sabe? Não tinha noção do que ele estava dizendo, né? Mas enfim, e aí aquilo foi tão assustador que eu comecei a gritar dentro da sala de aula. Então eu interrompi a aula foi interrompida, a professora, eu lembro-me até hoje dela, aliás tenho ainda lá nas minhas redes sociais, mas não vou citar o nome aqui. Ela foi, me acalmou, me abraçou, perguntou o que foi, o que tinha acontecido. E eu, chorando dentro de sala de aula, simplesmente falei que tinha um pombo que estava falando comigo. Lógico que a sala inteira de aula riu, né? Foi realmente algo assustador, assim, foi terrível. Fiquei muito assustado, muito nervoso com aquilo. E para mim tinha relação com o que eu tinha visto na noite anterior. Mas, enfim, passou. Eu fiquei recebendo olhares bem, assim, de soslaio, né? Bem enviesados, assim, dos meus colegas de turma. A maioria nem tenho mais contato, mas foi algo realmente muito estranho, muito esquisito, foi meio traumático até, né? Eu fiquei muito conhecido naquela época como uma criança estranha, assim, sabe? Que tinha uns ataques dentro da sala de aula, sobretudo após esse episódio, sabe? Algo de sobrenatural, assim. Mas eu deixei isso pra lá, deixei de canto isso e, enfim, segui minha vida. Até que, quando eu estava para fazer
de 14 para 15 anos, né, eu recebi uma notícia que mudou a minha vida, né? Bem, parecia que tinha surgido, enfim, uma oportunidade de crescimento, né, econômico para minha família, no litoral norte de São Paulo, especificamente na cidade de Bertioga. Bem, aquilo alterou toda a minha vida, porque, enfim, eu estava gostando muito da escola, né? Eu gostava muito da escola, tinha feito amizades, né? Eu tinha já todo o estabelecimento de uma dinâmica ali, naquele lugar e tal, e mudaram. Eu, minha irmã, na época, minha irmã recém-nascida, né? Eu tenho 2 irmãs, junto com meu padrasto e a minha avó, e nos mudamos para o litoral de São Paulo, especificamente na cidade de Bertioga. E moramos no bairro de Boraceia, né, que é conhecido também como Balneário Mogiano, tá? Passei minha adolescência, trabalhei lá, estudei, e por fim, em 2014, eu já tinha em torno dos meus 19 para 20 anos, era fim de ano, eu acordava muito cedo, então eu acordava em torno de 4:30 da manhã. No entanto, no período de férias da universidade, eu tinha o tempo livre, né? Então, às vezes eu saía mais cedo e era costume eu chegar em casa, tomar um banho e, às vezes, pegar a bicicleta e aproveitar. Em um dia específico do ano de 2014, simplesmente eu me coloco na praia, pedalando, quando eu sinto uma coisa muito estranha, como se eu estivesse sendo observado. E foi uma sensação muito esquisita de nostalgia, porque parecia que eu já tinha passado por aquela sensação de estar sendo observado, estar sendo seguido na realidade. Então eu olhava para lá e para cá, a praia estava quase vazia, não tinha quase ninguém, só tinha 1 ou 2 pessoas passando, e eu pedalando, né? E nessa praia onde eu morava havia 2 cantões, né? No canto do Itaguá, que era o primeiro cantão da praia, existe uma formação rochosa ali, né? É uma formação rochosa muito famosa, chamada como Cantão do Itaguá, onde muitas pessoas vão para lá namorar, vão fazer observação de estrela, vão, enfim, fazer outras coisas, né, que não convém dizer aqui. Ou a imensa maioria gosta de escalar, de ficar lá e tal, porque é uma área muito interessante, né? Eu particularmente gostava muito de ir lá para fazer 2 coisas: pescar, né, com os meus amigos, né, e eu gostava de sentar só para ficar vendo o mar mesmo, né? Nessa noite, então, me sentindo extremamente observado, mas por uma coisa que eu não conseguia saber exatamente o que eu ouvi na minha cabeça uma sugestão, que era uma coisa realmente esquisita, assim, que era vá para as pedras. E assim, já estava escuro, né? Já estava bem escuro, né? Já podia ver estrelas e tal, o sol tinha se posto totalmente. E eu não sou louco, né, de ir naquele horário para as pedras, sobretudo sozinho, né? Tipo, estava de bicicleta, tinha medo de roubar a minha bicicleta. Então, imagina, né? Eu pesei tudo isso, mas tinha uma coisa que era muito mais forte que eu, que meio que exigia que eu fosse para as pedras. E aí, meio que a contragosto, sem querer, eu terminei indo. Fui e, enfim, quando eu cheguei no cantão, né, na formação rochosa, você tem que subir as pedras, né? Naturalmente, ela possui umas depressõezinhas assim que dá para você subir, meio que escalar, né? E eu já tinha prática de subir aquilo ali também de bicicleta, né? Pegando a bicicleta no braço e levando, mas de dia, né? Nunca de noite, né? Poucas vezes eu fiz isso à noite, e quando eu fiz, estava acompanhado. Mas, enfim, subi, né? E com medo lascado de roubar a minha bicicleta, mas enfim, eu subi. Quando eu subi,
Sem entender muito bem por que eu estava fazendo aquilo, eu sentei e fiquei olhando para o horizonte. Nessa época, eu não me recordo mais ou menos quando é temporada de pesca, assim. Geralmente em julho ou fim do ano também. Tem épocas do ano que o mar ali naquela região está repleto de barcos pesqueiros, né? E eu sei que são barcos porque dá para perceber, né, que às vezes alguns estão muito próximos da costa, então você consegue ver o vulto do barco mesmo estando de noite. E a imensa maioria deles ficam sendo identificados por luzinhas de coramba, sabe? Meio alaranjadas. E essas luzes, elas flutuam, né? Com o balanço do mar. Então, é interessante de ver, né? E nessa noite tinha vários desses barcos pesqueiros, né? No mar, ali naquela região. E eu fiquei observando. Quando eu vejo uma luz alaranjada no horizonte distante, e eu comecei a observar essa luz. Coincidentemente, era uma luz muito parecida, se não a mesma luz que eu vi uma vez quando eu era criança. E isso me assustou. E essa luz foi se aproximando lentamente, foi se aproximando. Então a primeira coisa que eu fiz foi dar uma explicação lógica para aquilo, né? Que era somente a luz de um barco pesqueiro. Só que enfim, luzes de barcos pesqueiros se comportam de uma forma, e essa luz estava estática. Só que ela estava se aproximando, porque ela ficava maior, sabe, na perspectiva, né? E aquilo foi me assustando, mas eu mantive o controle. Foi então que essa luz então se aproximou e eu pude ver aquele halo luminoso, meio prateado assim, ao redor, meio azulada, ao redor do núcleo que era alaranjado, né? Uma cor meio âmbar assim. E era exatamente a mesma luz que eu vi quando era pequeno, em São Paulo. E aquilo me assustou porque fazia anos que eu não lembrava desse fato, e ver aquela luz desbloqueou automaticamente aquela lembrança de criança. Bem, aquilo me assustou profundamente. Quando essa luz ela chegou muito próxima de onde eu estava. E eu ouvia, bem, litoral, né, praia, é muito barulho, né? E onde eu estava, mais barulho ainda, porque as águas se chocam com as pedras, faz aquele barulho, você fica quase surdo. Mas no fundo eu ouvia um zumbido meio seco, como se fosse meio, sabe? Uma coisa meio vibratória, assim. E aquilo me assustou profundamente, e eu tinha ali a visão, né, da coisa. Quando então, nessa época, bem, eu tinha comprado meu primeiro smartphone, né? Eu nunca tinha até então tido celulares tão tecnológicos assim, né? E só tinha aqueles celulares de abre e fecha, de tecla, enfim. E aí eu fiz menção de pegar o celular para tentar gravar aquilo, né? Para eu guardar aquilo de alguma forma. Quando eu fiquei meio que paralisado, de medo, porque aquilo começou a fazer movimentos em zigue-zague, movimentos espetaculares, sabe? Ou seja, aquela luz que ela até então tinha ficado estática, eu não consigo observar, saber o que fica, qual é a nave que fica estática no ar, né? Não ser um helicóptero, mas obviamente que não era. Então aquilo começou a fazer zigue-zagues, parábolas, para cima e para baixo, para um lado, para o outro, coisas espetaculares assim. E eu comecei a ter crise de ansiedade ali em cima, quando ele passou por cima da minha cabeça, né? Metros e metros acima, obviamente, e desapareceu. Foi pro outro lado, em direção à serra, né? Eu estava no mar, de frente pro mar, ele passou por cima de mim, foi em direção à serra e desapareceu. Não tive mais contato visual com o objeto. Aquilo me assustou profundamente. Eu tive uma crise de ansiedade, fiquei com meu corpo todo paralisado, e eu tive muita dificuldade para descer
muita dificuldade para descer das pedras com a bicicleta. Enfim, eu terminei jogando a bicicleta, ela quase quebrou. Eu desci, pedalei, a corrente caiu, me sujei tudo de graxa e fui em direção para casa. Cheguei em casa mudo e permaneci calado. Nesta noite, então, depois de ter me acalmado, depois de ter jantado, fui dormir quando eu tive uma paralisia do sono. Só um adendo, eu tenho paralisia do sono desde criança. Especificamente desde que eu tive esse primeiro contato, né? E eu vejo coisas assim assustadoras, mas obviamente que eu tinha uma experiência, uma experiência em relação a isso, e uma explicação racional, né? Paralisia do sono é algo que acontece, é normal, né? Faz parte, é uma questão psíquica, enfim, é normal, todo mundo tem, né? Quer dizer, um grande contingente de pessoas possuem paralisia do sono, né? Mas nessa noite em específico eu tive paralisia do sono. Eu acordei, mas eu não consegui me mexer. E eu ouvi um barulho de algo andando no quintal. Mas não vi nada, não ouvi nada. Mas dentro da minha cabeça eu ouvi a seguinte coisa: lembre-se do recado. O recado foi dado. E qual era o recado? Automaticamente eu já desbloqueou a minha memória de infância, que era: tire as suas pessoas, que eu entendi como sendo a minha família, do litoral. E aquilo ficou na minha cabeça novamente. E aí eu ouvi uma pergunta, né, na minha cabeça, né? É muito estranho isso, porque não é a sua voz, é uma outra voz, sabe? Mas enfim, perguntando: você quer ver? Né? E aí, tipo, ver o quê, né? Eu perguntei. Ele: ver tudo. Aí eu falei assim: não quero ver nada. Não quero ver nada, não quero ter contato nenhum, eu não gosto disso, não busco nada disso, não quero ver nada, eu não aceito isso. Eu simplesmente senti que a coisa na minha cabeça tinha concordado e falou, né, tchau, você não quer ver, você não verá. E ponto. Aquilo acabou. Enfim, consegui sair daquela paralisia, tremia muito. Fui pro banheiro, fiquei ali horas ali, até que me acalmei e fui dormir. Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. E, bem, ok. Veio o ano de 2015. Eu lembro que eu tive um sonho. Estava tendo uma inundação de grandes proporções ali no bairro onde morávamos. E nós estávamos todos aflitos para pegar um ônibus que subisse para a capital, São Paulo. E no sonho, eu tinha conseguido subir no ônibus. Eu tinha conseguido entrar com muitas pessoas dentro desse ônibus. E a minha mãe gritava para mim. Ela estava quase se afogando. E ela gritava, segurando a minha irmãzinha pequena, falando: leva a sua irmã, pelo menos, né? Salva a sua irmã. Enfim, eu acordei muito assustado desse sonho, chorando assim, mas, bem, me equilibrei, respirei, e eu terminei contando esse sonho para minha mãe, né? Ela ficou meio impressionada e tal, e disse que já havia tido sonhos meio que parecidos e tal, mas enfim, né? Minha família inteira é meio catastrofista, então a gente sempre tem esse tipo de experiência, assim, né? Não era algo tão anormal assim, mas eu tive esse tipo de sonho. E, bem, em 2015 eu presto então o Exame Nacional do Ensino Médio, sou aprovado numa federal e enfim desembarco na cidade mineira de São João del Rei, né, que é onde eu moro atualmente. Mas o que eu quero dizer aqui, eu tive um último contato, né, com essa mesma luz alaranjada, né, com esse halo luminoso meio azulado ao redor dela, em Minas Gerais também. E isso aconteceu em 2017, né? Em 2016 eu já tinha me estabelecido na cidade. Em 2017, estava no meu segundo ano de graduação em História, quando houve um passeio, né? Um passeio promovido
por um pessoal da cidade vizinha, que é Tiradentes, para subir a tal Torre da Lua, ou Morro da Lua, não sei dizer ao certo. Enfim, esse lugar trata-se de um setor da Serra de São José, que é uma serra imensa, e que é uma muralha, basicamente, de tão grande que ela é, e que dá acesso a um pouco da zona rural de Tiradentes ali. Eu não consigo agora me identificar mais ou menos onde é. Só sei que eu subia essa serra e ela se chama Torre da Lua. Por quê? Porque ali você tem uma visibilidade muito boa, muito linda da lua cheia. Então, enfim, esse passeio foi promovido por pessoas que conheciam o local. Enfim, quando deu o horário, vimos a lua nascer. Quando estamos retornando, eu tive aquela mesma sensação de que eu estava sendo observado. Mas a sensação, ela meio que desbloqueava memórias e sentidos no corpo, sabe? E aí eu falei, meu Deus, é agora, né? Aí eu senti uma coisa que falava pra mim, fica pra trás, fica pra trás. E por que fica pra trás, né? Eu estava seguindo um grupo e eu não conhecia o lugar, né? Se eu me perdesse do grupo, eu tava lascado. Começo então a desacelerar o passo, vou deixando as pessoas mais pra trás. Quando eu olho pra cima, está lá a mesma luz alaranjada, uma esfera alaranjada, e ao redor dela um halo prateado, meio azulado. Aí eu andava e eu tinha a sensação de que ela me acompanhava. Aí eu falei, eu não quero saber. E aí, automaticamente, na minha cabeça, eu meio que ouvi a seguinte mensagem: este é o último recado, e você saberá quando deverá fazê-lo. E aí, a luz simplesmente... É engraçado como que ela brinca, sabe? É impressionante isso. É tipo pra você ver mesmo, sabe? É impressionante, assim. Ela deu um zigue-zague, mas dessa vez ela não ficou fazendo tanta coisa mirabolante no céu. Ela simplesmente zarpou. E ainda consegui ver ela, sabe, numa velocidade impressionante. Ela saiu. Bem, desde 2017, então, nunca mais tive nenhum avistamento. Só que nos últimos anos, sobretudo 2019, 2020, eu fui tendo muitos pesadelos com essas aparições, como se eu revivesse. E, de novo, né, uma coisa que não saía, era sempre tocado nesses sonhos, que eu estava tendo uma última oportunidade de tirar minha família do litoral. Olha que loucura. Em 2020, como todos nós sabemos, estourou a pandemia, né? Eu, dentro do meu privilégio, eu pude passar toda a quarentena, quase 2 anos isolado, na zona rural, né? Num sítio, né? Que pertence à família da minha companheira, que é a minha atual esposa. Mas em 2020, quando estoura a pandemia, eu recebo notícia através de sonho que eu preciso tirar minha família. Então, olha só. Bem, até então eu ficava assustado, porque, coronavírus, não sei o que era aquilo, ninguém sabia o que se tratava essa pandemia, tava morrendo muita gente, né? Não tinha vacina, então, puta merda, eu preciso tirar minha família de lá. E por quê? Porque no litoral a coisa foi muito feia, né? Ainda mais com o fluxo constante de turistas, né? Um pessoal sem noção, né? Então, trazia o vírus da capital para o litoral. Então, a coisa... E lá não tinha hospital, assim, decente para atender uma demanda muito grande de infectados. Então, você imagina. Tudo isso na minha cabeça, assim, preciso tirar realmente minha família de lá. Até que surgiu uma oportunidade de eu trazer a minha família para Minas Gerais e deu certo. Um mês depois da proposta feita, ela já tinha contratado caminhão de mudança para fazer, né, trajeto interestadual, e ela já estava morando em Minas Gerais. Enfim, passou, né, esses anos, né, passou a pandemia, todo mundo sobreviveu, né, até que há uns meses atrás
né? Ou seja, da virada do ano de 2022 para o presente ano, de 2023, eu tenho tido vários sonhos muito repetitivos, que eu não tenho contado nem para minha companheira, né? Que ela fica assustada com essas coisas, então eu não conto, né? De que eu tinha cumprido a minha missão. Até que, bem, estamos aí surpreendidos com o que aconteceu atualmente no litoral norte de São Paulo, né? Curiosamente, isso eu não contei na história, mas quando a minha família ainda morava no litoral e eu vinha visitá-los em períodos de férias, ou seja, fazer a viagem, né, em época de férias de Minas para São Paulo, para o litoral especificamente, eles falavam que não queriam mais morar ali no bairro de Boracéia, queriam se mudar para o município de São Sebastião, sobretudo em alguns bairros de São Sebastião onde minha mãe estava trabalhando, né? Que era mais próximo, que ela estava se desgastando muito. Enfim, a minha família já estava desgastada de Bertioga, não queria mais morar. E sem perspectiva de mudar para outro lugar, queria mudar pelo menos de município. Então vocês imaginam, possivelmente minha família iria morar nos bairros que foram mais atingidos pelas chuvas agora do mês de fevereiro, que ocorreram no município de São Sebastião. Muita gente morreu, né? É só acompanhar aí os noticiários. E aí, cara, enfim, dá o estalo, né? Sabe, eu não tenho explicação para esse tipo de coisa, sabe? Ou seja, desde muito cedo eu tenho sido avisado disso, mas uma coisa que estava tão distante, sabe? E um fato também que eu não contei, né, em toda essa história, é que sempre que eu tinha contato com essas aparições, né, com essa luz, havia uma passagem de tempo muito grande que não era percebida, né? Mas a aparição de 2014, essa aparição para mim durou segundos, quando eu olhei pro relógio já era meia-noite, né? Tanto que minha mãe meio que brigou comigo, porque eu voltei muito tarde para casa. Enfim, e hoje eu vejo uma cronologia, né? Para mim a história está fechada, né? Ou seja, eu tive que ter um exercício de juntar essas peças para montar uma trajetória, né? Uma história. Mas para mim eram coisas tão díspares, né? Ao mesmo tempo o meu ceticismo ele vai um pouco pro chão, assim, porque eu não consigo compreender até onde isso se dá. Se fossem apenas fatos isolados, eu poderia concordar que já seria interessante por si só você ter esses avistamentos. Mas agora, com esse ciclo, né, fechado, eu fico assustado, né, com essa história. Enfim, essa foi a minha história. Muito louca, por sinal. Não sei se faz algum sentido, mas... Enfim, parabéns para você, parabéns por Relatos Flutuantes, e esse podcast é muito show. E foi graças também a ouvir outras histórias, e algumas até parecidas em certo sentido, assim, que eu pude tomar coragem para contar a minha história. Contei para pouquíssimas pessoas, mas acho que eu consigo colaborar com alguma coisa, assim. Vai que aconteceu algo parecido com alguém, né? Forte abraço e muito obrigado. Se você conhece alguém dessa região relatada hoje ou conhece alguém que tenha vivido algo parecido, manda esse episódio para essa pessoa e vamos tentar fazer com que ela mande essa experiência para a gente também. Dessa forma a gente conecta vários relatos Brasil afora e vamos criando uma grande teia de relatos flutuantes. Se você tem o seu relato e quer participar do nosso podcast, então envie um áudio para o nosso WhatsApp 28999834185. Saiba que aqui o seu relato será respeitado, nós não julgamos nem analisamos a sua história. Se você quer saber se teve um relato ou alguma experiência de alguém perto da sua casa, na sua rua, no seu endereço, então acessa aqui o link do UFO Maps. Aqui na descrição
tem um link do nosso mapa de relatos UFOMaps. Também te convido a fazer parte da nossa comunidade de ouvintes no Instagram, @relatosflutuantes, e no nosso Twitter, @rflutuantes. Então, dito isto, eu digo para você que já é um apoiador e ainda não faz parte do nosso grupo secreto, clica aqui no primeiro link e vem participar, porque a partir de agora a gente começa um debate sobre esse relato. Se ainda não é um apoiador e quer fazer parte, então mais uma vez o convite está feito. Você clica também nesse link e segue lá o passo a passo no Apoia-se e vamos trocar uma ideia em nosso grupo secreto. Então, antes de partir dessa para a semana que vem, eu quero dar as boas-vindas à mais nova comissária de bordo, a Manu, que entrou em nosso grupo recentemente nessa semana. Seja muito bem-vinda, Manu. Aperte bem o cinto, porque o voo é de uma semana, e não se esqueça, nós somos uma nave.